dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Você está preparado para ouvir a voz do Senhor nesta manhã? Eu procurei muito essa canção instrumental, mas não achei, porque ela é muito antiga, muito antiga. Nós precisamos voltar a ouvir a voz do Senhor. Algumas pessoas nos perguntam como que é a voz do Senhor? Como que é a voz do Senhor? E aí a gente fica procurando uma explicação lógica para ouvir a voz do Senhor, aleluia. Eu coloquei o início dessa canção, dessa música, para que a gente pudesse entender algumas coisas que nós estamos abandonando ao longo dos dias, dos tempos. Nós precisamos aguçar os nossos sentimentos, nós precisamos aguçar os nossos ouvidos espirituais, a nossa visão, para poder perceber a presença de Deus e ouvir a sua voz. Eu tenho passado um processo nesses dias de restauração na minha saúde. E nós temos vivido um tempo de muita pressa. Pressa para comer, pressa para dormir, pressa para acordar no dia seguinte. Muita pressa. Muitas atividades, muito peso. Chega uma hora que o corpo pede socorro, a alma chora, grita, esperneia. E naquela conversa que nós temos muitas vezes com o nosso eu interior, nós aprendemos que temos que ter tempo para tudo e limite para tudo. Mas como nós estamos sempre com pressa para conquistar, para crescer, para ficar rico, para comprar um carro, um apartamento, ganhar dinheiro, pagar as contas, nós estamos sempre com pressa. Com pressa para que o culto acabe logo, porque 2 horas de culto ninguém suporta. Um culto tem que estar 1h30 só, e olhe lá. Os louvores antes eram 5, 6, agora só são 3. E olhe lá. E na hora da oferta tem que ter um discurso preparado para convencer os corações de que eles precisam ofertar e dizimar na casa do Pai. Nós estamos sempre numa rotatividade de atividades muito intensa. E aí Deus diz assim: ei, bichinho, estou aqui, hein? Para! E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Falar dos nossos desafios, falar dos nossos limites e de como Deus nos restaura e promete coisas lindas. Eu estava lendo Isaías 54, a promessa de um Deus para uma mulher estéril que teria filhos, muitos filhos. Alarga a tua tenda. E aí o Senhor promete não só restaurar, cuidar, animar, trazer vida. E ele diz: olha, você vai ter muitos filhos espirituais. Eu não vou mais te castigar. A minha misericórdia desceu sobre a tua vida. Eu vou restaurar, mulher, a tua história. Eita glória! E aí ele traz restauração para a vida daquela mulher estéril. Ele se apresenta como um marido fiel. Ele traz uma aliança de paz eterna. Ele traz proteção. Oh, Jesus! Quantos de nós estamos precisando de proteção? Mas às vezes nós construímos um muro. O muro, tá tudo bem, vai tudo bem. Eu estou acima do bem e do mal. Eu conheço a palavra. Eu tenho experiência com Deus. Eu não me deixo abalar. Eu sou uma fortaleza. Eu sou torre forte para a vida dos meus filhos. Eu sou o auxílio que o meu marido precisa. Eu sou o pastor.
eu sou o irmão, eu sou o consolador, aspas, eu sou aquele que pode fazer tudo sem precisar de ninguém, porque eu me basto. Nós estamos chegando a esse patamar espiritual de quase dizer para Deus: ei, Espírito Santo, eu me basto, eu não quero mais conversa. Nós estamos quase chegando nesse nível de independência de Deus. Nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos participar do processo. Nós queremos ser restaurados, amados, acolhidos. Eu tenho pensado esses dias em como nós precisamos retroceder nas nossas atitudes. Refletir antes de ferir, de magoar, de ostentar, de colocar num prato à mesa aquilo que eu acredito como sendo verdade, sem se importar com os sentimentos de quem está me ouvindo, porque simplesmente a minha razão deve prevalecer acima de qualquer circunstância, de qualquer atitude, e nós ferimos e somos feridos. Nesse texto de Isaías, Deus nos mostra promessa e cura e restauração. Deus nos promete restauração do que foi perdido. Gente, isso mexe tanto. Lá em Joel 2, 25, 26, diz assim: vou compensar vocês. Dá até vontade de chorar. Pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto migrador, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor. Eita glória! Deus promete restituir o tempo, Deus promete restituir as bênçãos perdidas devido a erros ou circunstâncias difíceis do passado que você não recupera mais, mas Deus restaura. Deus traz de volta o que se havia perdido, mas de uma forma muito melhor, muito mais gostoso, porque Ele é Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Chegou a hora de você olhar para dentro de si mesmo todos os dias, avaliar o que vale a pena, Jesus, ficar, eu preciso consertar, é do meu jeito. Não é do seu jeito, bebê. É do jeito e no tempo de Deus. E às vezes nós demoramos muito a acertar o passo e alinhar a nossa vida com o Espírito Santo, com o propósito, com a palavra, com as nossas atitudes, com aquilo que pensamos, com quem realmente somos. Isso importa muito. Quem é você? Você deixa de ser você para agradar a gregos e troianos e no final ainda dá de besta, de ruim, de metida, de metido, de autoritário, de arrogante. Deixa fluir, deixa o Deus mover o sobrenatural. Jeremias 33, 6, 8 também fala de cura e de reconstrução. Todavia trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Trarei Judá e Israel de volta do cativeiro. Você está entendendo? E os reconstruirei como antigamente. Ele vai fazer de novo. Aleluia. Ele vai fazer de novo. A gente não confia plenamente. Ei, minha fé na palavra. Eita. Fulano está passando luta, está passando dor. E eu estou dizendo que eu estou de boa.
O Salmo 126, que tem tantas músicas. O Salmo 126 diz: os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Senhor, restaura-nos como enchentes o leito dos ribeiros no deserto. Apesar do processo de restauração ser doloroso às vezes, a gente semeia esse processo com lágrimas. Paz do Senhor, querida Lara. A gente muitas vezes nesse processo semeia com lágrimas, mas o resultado é de grande alegria e triunfo, porque o nosso Deus se faz presente e restaura a nossa sorte como as correntes do Negueb. A promessa de reconstruir está ao seu alcance. A promessa da reconstrução está ao seu alcance. Pare de se boicotar e de dizer que não vai conseguir, que está cansado. Tô cansada, tô cansado. O seu corpo vai reagir conforme aquilo que você pensa, fala e faz. O que você fala gera ação. Você primeiro pensa, depois você realiza. Que o Senhor consiga direcionar a paz que excede todo o entendimento e que você aceite a direção de Deus para ser curada, para ser curado, para que o teu casamento, eu vi alguém aí pedindo oração por casamento, que o teu casamento seja restaurado e que você seja curada das mazelas que te impedem de chegar lá na glória, no céu. Profetiza, cantora, profetiza sobre o vale de ossos secos, o arrependimento, o reconhecimento. Deus capacita seu povo a restaurar estruturas quebradas, tanto físicas quanto espirituais. O arrependimento é fundamental, mas muitas vezes a restauração divina ocorre após o reconhecimento dos erros e a conversão de rota. O processo interno, Deus restaura de dentro para fora. Chore à vontade, lave os pensamentos, lave a alma. Chorar. Quando eu estava chorando, mamãe, depois de uma boa pizza, né? Mamãe dizia assim: pare de chorar. Ou então chore mais, porque chorar, nunca vi ninguém morreu porque chorou. Chore. Deixa Deus fluir na tua vida. Deixa Deus fluir nos teus encontros. Deixa Deus fluir e agir do jeito dele. Ele é a melhor resposta. Ele é o melhor pai. Ele é o melhor marido. Ele é o melhor irmão. Ele é o melhor. Deus restaura de dentro para fora, curando o coração. Antes de consertar a situação externa, ele vai consertar você. Nós sempre responsabilizamos o outro. Foi o outro. A culpa é do outro. A responsabilidade não foi minha, pastora. A mudança começa, a restauração começa de dentro para fora. O processo interno. Deus reconstrói o que foi destruído. Não há situação quebrada que Deus não consiga restaurar. Deus pode refazer, trazendo uma nova fase de prosperidade, de amor, de liberação de bênçãos espirituais. Mas, pastora, isso não acontece. Acontece, meu filho, minha filha, mas você tem que se posicionar. E eu quero terminar nosso devocional de hoje te cutucando com um texto lá de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, que Deus responde assim para o rei Josafá: ei, moço, nessa peleja não tereis que pelejar. Eita glória! Nessa peleja não tereis que pelejar. Fique de pé e observe o que eu vou fazer. É isso que Deus está falando. Observe o que eu vou fazer. Aleluia. E espera que a vitória vem, que a bênção vem, que o emprego vem, que a cura vem a partir
de mim, a partir do meu coração. O Deus do impossível está com você. O Deus do impossível não desistiu de nós. O Deus do impossível, por esses dias, vai estar mostrando para nós, mais uma vez, em memória, de que Ele venceu a morte e vivo está. A cruz está vazia. No trono existe um Rei poderoso, majestoso. Viva hoje a promessa. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Partiu! Agora eu estou no estado de restauração de saúde. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e guie os seus passos em todos os momentos. Em nome de Jesus. Que haja paz no seu coração. Em nome de Jesus.